galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do ponto de gestão da cidade de Niterói. Tá, espera que o papai tá falando, depois a gente conversa. Do ponto de gestão da cidade de Niterói, hoje a gente está com o mestre Bujão, que vai interagir e contar um pouco dessa história da acessibilidade cultural dentro das cidades e outros espaços. Fala aí, mestre, tudo bom com você? Tudo ótimo, boa noite, pessoal. Vamos para mais um encontro, terceiro encontro, né? E depois desse encontro, a gente vai começar a fazer os trabalhos de atendimento, de conversa, de consultas, né? Diretamente com os pontos de cultura. A gente vai conversar mais sobre isso, tá? Quero agradecer a todo mundo que está aí, pessoal que está na rede e depois quem vai assistir a gravação, tá? Isso é feito com o maior carinho, com uma militância mesmo, que a gente vem trabalhando há muito tempo, e agradecer o Bem TV, agradecer o Campus Avançado e toda a rede de pontos de cultura, e os fazedores de cultura de Niterói também, que não são só os pontos, né? E a gestão também, que está aqui, né? Com a Renata, que também é especialista em acessibilidade cultural, e a ajuda dela hoje vai ser bem legal se ela quiser nos ajudar, porque ela fez um trabalho bastante aprofundado sobre o que a gente vai falar hoje, né? E isso aí já mostra a importância desse tema, a importância de a gente ter uma pessoa, uma profissional com esse olhar dentro da esfera pública aí, pensando a cultura, né? De uma forma mais acessível e democrática, né? Então vamos lá, acessibilidade cultural, políticas públicas, vamos falar de políticas públicas, né? Eu vou meio que chover no molhado, eu acho, mas eu acho melhor chover no molhado, porque podem surgir algumas questões aqui e a gente pode dar uma desdobrada, né? Porque tem vários níveis de entendimento, várias formações, então tem vários olhares e a gente pode tecer uma colcha de retalhos mais bonita aí. Então vamos passar aí, vamos passar o primeiro aí, por favor. Mestre, desculpa, ela acabou encostando aqui no botão e fechou a tela de, de compartilhamento. Deixa eu Imperdoável. abrir. Imperdoável, né? Eu também concordo, mestre. Desculpa. Acontece Nada nas disso. melhores famílias. Tem que fazer Tá, bagunça mesmo. tem que fazer, né? Um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, muita. Só Tem um que fazer pouquinho. muita. Ela gosta. Ela tava mais cedo aqui com a gente, e aí ela tava chamando. Qual é o nome desse senhor que estava aqui com a gente agora no começo? Alexandrisco, David. Isso, David. O David tava chamando. Ela estava chamando o David de Papai Noel. Ela estava Eu chamando o também David de chamo ele de Papai Noel Papai porque o Noel. David. Ela falou assim: Errada ela não tá, não, né? É, só que eu chamo ele de Papai é Noel do mal. papai, papai. Ah, coitado. Papai Noel do mal aí, não chamou de Papai Noel. Do mal, do mal. Ele é do Ela chamou de mal Papai Noel. total. Papai, Papai Noel. Eu. Papai, o Papai Noel, ele tá aqui em casa. Aí eu dou presente pra criança que é levada. Aí pronto. Pediu, Ele falou isso também? pediu Então pra tá fazer vendo, cara? Ele bagunça. é dos meus. É desse sentido que eu tô falando. Quanto mais bagunça a criança fizer, Ó, melhor. Mais Papai Noel gosta. também acha, bagunça é sinal de criança saudável. Isso aí. É a viva. Criança viva. Isso, tô apresentando aqui, tá certinho, né? Tá... Vê se apareceu pra Não, você. não. Não, não. Tá como uma genealogia, cinza. Ah, então é porque ele realmente assina desse negócio que ele não vai. Calma aí. Deixa eu parar de novo o compartilhamento de novo e vou pegar pelo outro. Deixa eu ver agora. E vai. Não, ainda foi. Agora apareceu? Apareceu. Ah, que bom. Show. Pode seguir, Isso mestre. aí. Beleza. Bom, a gente já passou isso todas elas, falar sobre os objetivos, né, dessas oficinas, que é sensibilizar, informar e dar suporte, né? E a gente explicando mais uma vez que esse dar suporte
ele vai ser muito mais uma demanda espontânea de cada ponto de cultura e fazedor de cultura, ou de cidadão, do que a gente vai poder ir em cada ponto e ficar procurando isso. Então, cada ponto que tiver alguma demanda, alguma dúvida, a gente vai poder depois conversar e ver qual é a melhor forma de resolver essas questões de acessibilidade em cada ponto, em cada ação de cultura. Tá certo? Deixando bem assim, com um foco bem nítido, deixando um foco bem nítido de que a gente não vai que a gente vai achar soluções junto com o ponto de cultura. A gente vai pensar essas soluções, né? E oferecer realmente algumas formas do ponto de cultura se articular para resolver. Tá? Mas já digo que um dos ganhos que a gente pode ter, né, com essas demandas espontâneas aí, é a gente se articular entre todos os fazedores de cultura para a gente ter uma ação mais propositiva junto ao poder público municipal. Né? Hoje em dia a gente tem uma Secretaria de Acessibilidade e eu acho que a gente pode ter um diálogo mais forte com eles, né? Inclusive para fazer as nossas peças, as nossas publicações. Né? Então é isso. Pode passar, por favor. Dinamizador aqui, já sou super conhecido, pode passar. Sou o cara. Não, pode passar, pode passar. Não, mas, desce. Desce o documento, desce o documento. Está subindo o documento. Eu vou. Essa apresentação vai ser menos mastigada, tá? Vai ser mais provocativa. Mestre, E fala, a gente fala para mim, eu tô no lugar certo? desce Desculpa, o mestre, eu tô no documento. lugar certo? Desce o documento. Está subindo o documento. Desce o documento. Não, tô descendo. Não, está subindo o Ó, assim eu documento. tô subindo. Ó, assim eu tô subindo, É verdade, desculpa. assim eu tô Não, descendo. tá descendo. Não, vamos lá. Na verdade, você estava descendo, né? Isso. Eu quero ver o anterior a esse. Vamos lá. Você tem que descer o documento. Isso, você está descendo o documento. Desce mais um. Isso, então, agora eu tô Aí você subindo. está subindo, cara. Aí você está descendo. Isso aí. Tá me confundindo. Esse, dinâmica da Desce, formação política desce. pública. Desce o Não, documento. desce, mais 3. Ele está subindo. Ah, você quer que vá abaixo desse? Então tá, entendi. Não. Eu quero que ele desça o documento. O documento são as páginas, certo? Elas têm que ir para baixo. Isso. Mas. Aí. Ah, entendi. É que o seu descer, para mim, era subir. Não, descer para mim é para baixo. Muito bem. Não, então, descer para baixo. Então, mas quando eu faço assim, o documento ele rola para baixo. Aí você está falando para mim, desce o documento. Não, tipo assim, rola o documento para baixo. Mas foi, mestre. Estamos aqui. Foi não? Então, agora passa mais uma. Políticas públicas. Vamos para políticas públicas. Não. Vamos falar para frente e para trás. Aí, fica aí. Tá? Isso. Beleza. Políticas públicas. Tá? Elas impactam e regulam os diversos aspectos da vida em sociedade. Estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais que mediam as relações entre Estado e sociedade. São atravessadas pelos campos da economia, da administração, do direito, das ciências sociais, dentre outros. Alguém quer falar sobre política pública, Renata? Eu posso falar um pouco aqui da política pública nossa municipal, né? De todo o histórico que a gente tem, né? A gente, Niterói, por exemplo, né? Não sei se você já comentou aqui, a gente, pelo censo de 2010, a gente tem 22% da população
com pessoas com deficiência, né? E se somar os idosos que têm dificuldade de locomoção e mobilidade reduzida, a gente soma esse total, junto com pessoas com deficiência, soma quase 40% da população. E aí a gestão pública, em 2009, criou o compromisso, né, de pensar na pauta da acessibilidade, com a Lei 2640. E aí criou a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Cidadania da cidade, né? Então, se a gente parar para pensar aí, nossa secretaria já tem basicamente 12 anos, né? Depois disso, né, na verdade, a cidade começou a criar outras leis, né, que complementassem essa questão da acessibilidade, né? E aí, em 2011, veio a Lei 3130, que ela cria um plano, né, começa a desenvolver ações, né, que contemplassem essa acessibilidade. Isso tudo ligado também muito à política federal, que criou leis das questões das calçadas, né, dos critérios, né, do desenho universal, né, para poder a mobilidade das pessoas na cidade, né. Mesmo assim, só em 2012 eles criaram o programa Cidade Acessível, né, que veio complementando essa lei federal, né? Ela reconstitui toda essa história das calçadas, das acessibilidade de prédios públicos e privados, inclusive, calçada de prédio na cidade, tudo voltado, mas sempre com a visão ainda para a questão arquitetônica, né, da acessibilidade, né? Ela não restringia justamente o que o governo federal mandava de lei e o município ia se adequando, né? Em 2013, a gente teve uma mudança no governo e, consequentemente, teve uma alteração da Secretaria de Acessibilidade Municipal, que ela deixou de ser secretaria e passou para coordenadoria. E nessa, Isso. e nessa coordenadoria foi criado um programa. Nessa coordenadoria foi criado um programa que tinha não, tem até hoje, né? O ponto a ponto, que é um transporte, né, para pessoas com deficiência, que é agendado e leva para fazer tratamento, leva de repente para uma audiência ao juiz. É um agendamento para cadeirante, né? Utilizar o transporte público, o transporte da coordenadoria, né? Pega na porta de casa e leva para fazer alguns serviços. Papai, eles usam muito. Né? A gente também tem a Central de Libras, nesse período de 2013 foi criada a Central de Libras, que é um serviço destinado aos surdos, né? Que eles agendam para ir ao médico, para reclamar, para ir na justiça, para fazer qualquer coisa que eles necessitem, dependendo da disponibilidade dos intérpretes, né? Porque tem um número também reduzido, e aí eles vão com essas pessoas surdas nesses locais. O Né? Ginga já utilizou isso. Quem? Os Gigas? O Ginga já utilizou isso num evento que fez na PAI. A gente de vez em Com a quando Fabiana. utiliza. A gente de vez em quando utiliza também alguns eventos da cultura, mas não podem ser todos, porque justamente eles estão mais destinados ao serviço da população mesmo, né? Ao serviço da ponta, né? A coordenadoria também criou o projeto Praia Sem Barreiras, que começou em Caraí. Hoje a gente já tem em Itaipu também, tá? Itaipu, inclusive, passou toda por uma reforma através de uma emenda parlamentar, aquela área lá toda foi modificada para poder as pessoas conseguirem chegar, né, de cadeira de rodas na praia, né? E em 2013 também criou o selo acessível. O selo acessível é justamente aquele selo que dava credibilidade na parte arquitetônica a restaurantes, a mercados, a prédios, inclusive, né? Toda a parte privada, né? Em 2004 foi criado, 2004 não, desculpa, em 2014 foi criado o Plano Municipal de Acessibilidade. E aí neles já desenvolvia
mais especificações da questão da acessibilidade na cidade, mas ainda assim ele era voltado mais para saúde, educação, urbanismo, mobilidade, assistência social e direitos humanos, né? Ele ainda não interagia ainda com a cultura, esse plano de acessibilidade, né? E ele tinha uma meta que não foi cumprida, né? Mas que ainda está em vigor, né? Esse plano, né? Ainda está no tempo dele de ser cumprido, porque a cidade toda tem voltado para essa questão da cidade. A gente fala até que é a cidade tem um nome, Smart City, né? Hoje em dia Cidades voltar. inteligentes. Cidades inteligentes, fugiu o nome aqui em português, mas são as cidades inteligentes. Então, esse plano também hoje está todo voltado para essa questão da cidade inteligente, que é interligar o sinal, né? Ele tem um sinal sonoro, ele tem questões voltadas para a pessoa com deficiência, né? Um tempo maior em determinados lugares para poder, né, um idoso poder conseguir atravessar, um cadeirante, né? Hoje, nesse momento, a gente voltou a ter, nesse atual governo, agora em 2021, a gente voltou ao status de Secretaria Municipal de Acessibilidade, né? E a gente já está com uma visão também toda voltada mais para a inclusão. Agora, na vacinação, foi incluído a comunicação alternativa através de tablet. Na questão da violência com a mulher também está, a questão dos tablets para ter uma comunicação para as pessoas que forem ou surdas ou terem alguma deficiência intelectual, né? Então, o governo, né, está fora a área da cultura, ele tem atuado dessa maneira. No campo da cultura, a gente só começou a ter um encaminhamento com o conselho em 2007, né? O que eu falo sempre assim dessa questão da gestão pública é que pelo menos eu considero a acessibilidade cultural não como uma obrigação da lei de 2015, né, da LBI. Eu considero a questão da acessibilidade. Só um minuto, por favor. Desculpa. Então, eu falo sempre que a acessibilidade ela está lá na nossa Constituição, né? Desde 1988, né? Então, quando a gente fala qualquer coisa depois disso, eu já acho muito tempo. Se a gente parar para pensar, são 40 anos, né? Que é o direito de acesso, de fruição à cultura a qualquer pessoa, né? E aí o município, ele seguiu realmente as instruções, né? Seguiu as leis federais, né? E foi adaptando o município através de leis e decretos, né? A gente teve a criação em 2007, basicamente de quase todos os conselhos, inclusive da pessoa com deficiência e o Conselho Municipal de Cultura, que também foi em 2007, né? Que todos eles têm essa legitimação de estimular e democratizar o acesso, né, a todos, né? Mas o primeiro avanço que eu considero da cultura municipal foi em 2015, com a criação do Sistema Municipal de Cultura, que ele abrange, né, promover o acesso aos bens públicos, a democratizar. E aí, só em 2017, no lançamento do primeiro edital do Sinfic, né, que é o edital do ISS, nosso municipal, que foi contemplado pela primeira vez em algum edital que deveria ter obrigatoriedade a parte de acessibilidade. Mas a política pública ela é criada, mas a população ela tem que ser instruída, né? Eu considero nesse ponto assim que as duas coisas têm que caminhar juntos. Tanto que dos 216 projetos aprovados, não, foram 216 inscritos, 163 aprovados e só 16 foram executados. E desses 16 executados, a maioria não tinha noção do que era uma acessibilidade em um projeto cultural. Eles só pensavam em Libras. Então, quer dizer, teve a política pública, mas em si não teve nenhum tipo de formação que pudesse contemplar essas pessoas a possibilitar os vários recursos que a acessibilidade dispõe,
né? Você não necessariamente no projeto você precisa ficar limitado a uma audiodescrição, a uma Libras. Você tem vários outros tipos de ações que você pode. O próprio Bujão, ele fomenta de uma maneira totalmente diferente dessas duas, né? Ele trabalha com deficiência intelectual, ele trabalha com uma tecnologia assistiva, ele tem toda uma técnica que aí ele consegue transmitir a capoeira para as pessoas com deficiência intelectual, né? Então, esses projetos todos, eles só limitavam a esse tipo de recurso, Libras, audiodescrição, eles não fomentavam mais nada além disso. Em 2017 também, a gente teve um outro start, eu acho que na questão da acessibilidade, que foi a criação da Diretoria de Cidadania e Diversidade de Território na Cultura, que ele veio junto com a Rede Cultura Viva, que é uma rede que tem uma lei que foi totalmente pautada na questão do direito do acesso, de fruição, e principalmente cita a questão da acessibilidade cultural, da cidadania cultural, da diversidade, da inclusão, né? Então, essa lei trouxe para o município, né? A lei de Cultura Viva não foi em 2017, mas o convênio que veio do governo federal junto com o município, ele possibilitou essas questões, né, que fossem abordadas. E aí, com a criação da diretoria, mas com o convênio, a gente pôde, em si, começar realmente a falar em acessibilidade cultural, né? Até então, a gente estava ainda numa questão também só ligadas à pontuação de edital. E né, nesse momento, né, a gente teve, nessa rede foi formada, e dentre elas um ponto atuava diretamente com a questão da acessibilidade, que é o ponto de Indaldal, e o outro ponto ele atuava com a temática, né, que é o ponto do tradicional Quilombo do Grotão, que eles realizaram rodas de conversas, debates, fizeram algumas questões de acessibilidade no ponto, mas diretamente com pessoa com deficiência era só o de Indaldal, lá na PAI. Depois disso, a gente também teve nesse percurso um movimento muito interessante, que foi o movimento do Janete Costa. O Janete Costa criou um programa, né, chamado Me Inclua Nessa, que é um programa ligado também à pessoa com deficiência, e um programa ligado com a pessoa com deficiência, idoso e com o território. Eles trabalham toda a parte do território ali do estado, de São Domingos, né, e do Graguatá, e trabalham com o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba também, e já realizaram várias ações bem interessantes na questão da acessibilidade. Mesmo assim, a gente ainda tem uma parte ainda que vai ser revisada, com certeza a gente está planejando isso para 2022, que é a questão da questão da acessibilidade física desses locais, porque a maioria são bens, patrimônios, né? E que tem toda uma questão com o IFAM, com essas coisas todas, que elas têm que ser muito bem avaliadas por um arquiteto, que tem que ser uma contratação específica. Eu acredito que a gente vai avançar muito em 2022 em relação a isso. Também um ponto interessante que tivemos nesse período foi uma mostra contemplada pelo audiovisual em 2019, que era uma mostra de cinema sem diferenças, que foi um edital que a gente fez em 2019, foi contemplada essa mostra e ela foi executada no teatro da UF, no cinema da UF, né? E ela teve toda a audiodescrição e Libras em todos os filmes. Foi uma mostra internacional, bem interessante isso também que teve. E em 2018 ainda, com os pontos de cultura do edital, eles fizeram um trabalho bem bacana, que inclusive foi tema do meu TCC, que foi a questão das oficinas que eles realizaram na PAI. Na PAI não, desculpe, na FAC. A FAC é a Associação de Amparo aos Cegos, daqui de Niterói, e a FAC ela ia fazer um encontro do DOSVox, que é um programa de tradução, né, de digital para voz, né, para pessoas com deficiência visual. E aí eles convidaram a gente para fazer uma interação com eles.
e eu convidei os pontos de cultura. Nisso surgiu o Quilombo do Grotão, que levou uma oficina de percussão, que foi um sucesso. Eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui o vídeo, mas daqui a pouco eu deixo o Bujão falar e procuro esse vídeo para passar para vocês um pedacinho, que foi bem interessante. Teve essa oficina de percussão, o Olodumirim também, que faz parte da rede, fez um trabalho também de percussão. E a gente ainda teve a Sociedade Fluminense de Fotografia, que fez uma oficina de retrato tátil. Bem interessante também, foi um trabalho com a Patrícia. A Patrícia, ela levou, né, todos aqueles retratos, né, tipo Mona Lisa, que a pessoa pudesse tatear, né? O deficiente visual tateava e ele sentia os traços, eram todos marcados através de relevo. Uma proposta bem interessante também. Agora, no ano de 2021, né, a Fundação também iniciou em outros editais pontuações específicas, porque até então o edital da Cultura Viva ele dava também uma pontuação específica. Esse agora selecionava vagas, né? Esse próximo edital agora da cultura ele dá um percentual de vagas, né? Tanto para pessoas trans, negros e pessoas com deficiência. Então, acredito também que nessa questão dos editais estão sendo pautados também por essa visão, mas acredito ainda que os editais eles têm que ampliar ainda a questão do próprio acesso ao edital, uma linguagem mais acessível, uma linguagem em Libras, para que qualquer pessoa possa ter acesso a ele, né? Inclusive todas as pessoas com deficiência. E quanto ao próximo ano, eu acredito que os equipamentos possam ter mais tecnologias assistivas neles para possibilitar acesso mais da comunidade surda, das pessoas com deficiência visual. Então, acredito que a gente vai ter um grande avanço em 2022. Que bom, maravilha, maravilha. Olha, esse trabalho, Renata, obrigado. Você mostrou aí muita coisa aí que eu não sabia. E eu acho que é importante você publicar isso aí, né? Tem que publicar. Ele tem bastante dado da cidade, né? Eu consegui, e, na verdade, ele faz um interlace entre os dados federais e os dados da cidade, porque, na verdade, a cidade vai acompanhando também o ritmo do governo do país, né? Eu Aham. acho que Niterói, ela é percussora em algumas coisas, mas algumas ainda estão paradas um pouco. A pandemia retardou assim, acho que um processo bem grande na cultura. A cultura estava com um projeto previsto bem legal para a questão da acessibilidade. Eu estou assumindo essa coordenação agora de acessibilidade a partir desse segundo Que semestre legal, parabéns. na fundação e eu estou começando pela comunicação digital, porque eu acho que a gente ainda está no reflexo da pandemia, com pouco recurso nesse momento por conta da pandemia também. Então, Uhum. a gente começou com a gente deve oferecer agora no mês de setembro uma formação de comunicação acessível para acessibilizar mais os posts. Eu já tenho há 3 meses acompanhando os gestores e aí a gente já está dialogando, os vídeos já estão começando a sair com legendas, né? E eu acho que futuramente eu fiz já para o planejamento de 2022 com a Roberta várias tecnologias assistivas para as unidades, são 10 unidades. Eu acredito Que que a gente vai legal. caminhar bastante, bastante mesmo, Bujão. Ah, que bom que você tem esse olho, vai ter você lá com esse olhar, você for falar alguma coisa. Aí eu ia falar, olha, mas isso. Eu falei, pô, eu tô falando com uma especialista, não preciso falar nada. Essa tranquilidade que a gente não tinha, né? E agora a gente tem de ter uma pessoa com esse olhar e com esse conhecimento aí. É Mas muito muito importante. legal. Sim, isso que você traz aí. Agora, como é que essas leis são formuladas, né? Essa é uma questão que a gente precisa bater muito nessa tecla aí, porque mesmo que a gente saiba, a gente precisa entender um pouco mais disso, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na pessoa com deficiência intelectual, né?
Se a gente pensar num cego, ele vai conseguir facilmente pensar numa política pública para ele, ele vai poder se defender enquanto cidadão, né? E uma pessoa com deficiência intelectual, né? Severa. Então, a gente tem um sistema que a gente precisa se implicar nele, né? A gente tem que olhar para essa pessoa com a dita deficiência intelectual severa, tem que olhar para a mãe, principalmente para a mãe, para a família, né, dessa pessoa, e chamar eles para formular essas políticas públicas. Tá? Isso é importante, não porque eles estão, não é só por eles estarem, não estarem participando como cidadãos da vida pública, né? Mas é porque a gente está perdendo também a possibilidade de estar trocando com a diversidade, com uma pessoa diferente, que pensa diferente, que vê o mundo diferente, né? Nossos filhos, enfim. Então é isso, passa para frente. Formulação das políticas públicas. Eu acredito que essa questão da política pública, não só da política pública, né? Eu acho que na questão da deficiência intelectual, a questão do anticapacitismo, né? É uma luta, né? Da maioria deles. E para eles participarem, por exemplo, eu fui convidada também antes da pandemia de fazer aquela semana do Síndrome de Down e a gente fez toda com a programação era toda com eles exatamente na semana que era a programação que veio a pandemia, né? Então não foi executada. Eu acredito que qualquer política ela não pode ser feita, né? Uma das discussões nossas é que assim a gente estabeleceu várias tecnologias assistivas que a gente considera padrões, não específicas, né? Porque para específica eu tenho que primeiro chamar eles para testarem Isso. aquilo, para validar aquilo, para dizer se aquilo serve ou não para eles. Mas essa questão da política pública ela tem que ser feita assim mesmo, com eles, na questão da deficiência intelectual e auditiva. A própria Mariana faz um trabalho lindo, a Mariana da Sociedade Fluminense, né, com a saúde mental. Né? Durante a pandemia, eu fui convidada para fazer uma consultoria e a gente fez um festival de teatro nosso aqui em Niterói, todo acessível, né? Na questão, ele era mais na visão do capacitismo, né? Da acessibilidade na questão da capacidade deles serem promotores de cultura, né? Então eles fizeram a peça, eles construíram o roteiro, né? E eles se apresentaram e a gente fez a peça em Libras, legendas, e agora vai ser lançada a versão com audiodescrição. Quer dizer, é um processo também de construção, né? Por que não tem tem festival de várias coisas? Por que não tem um festival de arte e cultura acessível, né? Essas pessoas também precisam se... Tipo assim, os meninos que você dá aula lá na PAI, eles precisam ser considerados como os atores fundamentais de cultura. Então, eles precisam de uma apresentação que seja remunerada e eles sejam remunerados para isso, entendeu? Então, e é por isso que a nossa perspectiva agora lá é a de formação. Né? Eles agora, depois de muito tempo, eles agora passam a ser instrutores. Eles vão dar aula de capoeira, eles vão dar aula de canto, eles vão receber por isso naquela planilha, né? Muito legal. Mas assim, esse festival, por exemplo, todos os grupos ganharam a mesma coisa e os atores, todos eles ganharam a mesma coisa. Então, cada aluno ganhou, cada ator daquela peça com síndrome de Down ganhou, não me lembro se era 500, mas era em plena pandemia e eles ganharam era 700, né, que é o valor do ator. Eles ganharam o valor, cachê de ator, inclusive que participou da live falando sobre capacitismo no teatro. Todos eles ganharam, entendeu? Então foi bem interessante essa proposta. Mas são outras propostas que têm que ser construídas. Porque tem assim uma questão, a gente falando dessa formulação das políticas públicas, uma coisa porque tem uma diversidade muito grande de formas de pensar e de se comunicar.
né? Por isso que eu falo que a gente precisa se implicar nesse conceito aí, que lá no final eu vou dar uma rasteira na galera, né? Quem é capoeira aqui mental, quem é capoeira intelectual ou capoeira na malandragem do pensar, vai começar a poder entender ou já entendia, né? Que é o seguinte, porque a gente tem uma diversidade enorme de formas de pensar e de se comunicar, por exemplo, né? Como uma pessoa com, por exemplo, eu vou falar aqui um autismo severo, né? Que fica em movimentos repetitivos, fazendo sons e tal, e como é que ela vai se colocar para fazer uma formulação de política pública? Ou como uma pessoa com síndrome Down muito severa vai se colocar ela como uma política pública necessária para a vida dela, entendeu? Por isso que é importante, é muito diferente um cadeirante, é muito, né, cadeirante, uma pessoa com qualquer tipo de questão física, né? Agora, com uma questão intelectual, realmente é uma coisa que todos têm que se implicar nesse processo, né? E, por um lado, a gente promover espaços de autonomia para eles, né? Mas, por outro, saber que tem muitos ali que vão precisar ter um acolhimento, né? Um acolhimento É que a acessibilidade nada mais. A acessibilidade, né, Bujão? Ela é, na minha visão, é exatamente quando você fala da acessibilidade atitudinal, é tudo, né? Quando a gente fala isso, né, você fala justamente disso, no acolhimento. Então, eu sempre falo que eu acho que eu falei, inclusive, isso na última aula sua, né, que não tem um padrão de acessibilidade. Você vai construir um padrão de acordo com o seu território, com o seu público, por exemplo, o ponto de cultura, né? A escola de samba, o que ela pode possibilitar? O surdo vai ser difícil trabalhar, então vamos trabalhar com deficiente visual, vai ser mais fácil, né? E ela criar uma política ali naquela escola de samba, por exemplo, que acho que o Sidney está aí hoje, como que ela vai desenvolver essa percussão? A Agnes Moço está fazendo um trabalho já com música com deficiente visual. A gente na cidade tem, se a gente procurar, existe vários movimentos, né? Só um minuto. A acessibilidade cultural. Renata, Oi. Renata, a gente lá na sociedade vai disponibilizar agora 3 aulas de fotografias gratuitas para pessoas com deficiências visuais no YouTube da sociedade. Eu estou sabendo, Cris, Que legal. e a menina que fez, ela fez um curso com um cara que eu era louca para fazer. É um cara, um estrangeiro que foi dar aula no Centro de Formação do SESC de São Paulo, não é isso, Cris? O Toninho chegou a Isso. conversar comigo, eu esqueci o nome dele, ele é famosíssimo, ele é arrebento, cara. E essa menina que vai dar essas 3 aulas, ela fez esse trabalho com ele, é muito interessante. Achar. O Toninho chegou a comentar comigo. Mas o que eu falo, Cris, por exemplo, assim, você que é fotógrafo, existe um trabalho específico para cego, mas se você vê que seu público pode ser autista, entendeu? Vai ser um trabalho específico, cara. E assim, hoje em dia é o que a gente o Bujão falou na aula passada. É um movimento histórico que está indo embora, que é aquela coisa da torre, né? As pessoas tinham um filho com deficiência, um parente com deficiência, colocava na torre para esconder eles. E hoje em dia eles estão cientes que eles têm direitos. Então, eu quero colocar meu filho na aula de fotografia com todo mundo. E aí você vai criar um método para lidar com aquela pessoa com deficiência na sua aula, seguindo os critérios da doença daquela pessoa, da deficiência daquela pessoa, desculpe, corrigindo, da deficiência daquela pessoa, entendeu? Então, o que eu falei com o Bujão da outra vez foi justamente isso. Existem algumas técnicas realmente da acessibilidade cultural, mas existe também as especificações que você vai lidar com cada seu saber. O do Pujol é capoeira, o seu é fotografia, o do Sidney
a escola de samba lá deles, a literatura. Então, qual é a literatura? Ah, então a gente vai levar vai fazer um trabalho lá na FAC, a FAC tem, vamos fazer um trabalho de leitura, de contação de história, imaginária, né? Você tem que trabalhar essas questões de acessibilidade com cada núcleo. E algumas coisas a gente sabe, né, pela nossa formação minha, do Bujão, que são padrões. Essas servem para todo mundo, essas tem que ter para todo mundo. Mas eu volto a dizer, eu acho que cada um tem que pensar no seu fazer, o que você pode acessibilizar. Entendeu? Ah, eu quero dar aula para crianças autistas, eu quero dar aula para crianças Down. Essa semana passada eu mandei para a Tuninho um link de uma oficina de fotografia, não sei se foi de Minas ou de São Paulo, só para síndrome de Down. Eu fiz recentemente, em janeiro, foi janeiro? Foi janeiro, a gente fez uma sessão de fotografia com 18 deficientes intelectuais lá, tá? Para uma outra história, eles estão fazendo um site e eu fui acompanhar, né? Porque a gente estava em pandemia ainda, e aí todos eles foram com precaução, foi o horário certinho, foi uma coisa bem bacana. Mas pensar qual público vocês querem e oferecerem isso. Entendeu? Niterói, essa semana foi instalada uma das maiores clínicas de autismo, está com sede aqui em Niterói agora. E tem uma outra que já era de Niterói, que ela ampliou assim, em 3 anos ela ampliou acho que 300%. Cada ano ela foi ampliando mais. Então, existe um mercado também cultural que pode ser fomentado através disso, do seu trabalho. E existe também aquele que não é mercado, aquele que vai chegar na sua ponta e você vai ter que se adaptar. E aí você vai se adaptar como? Procurando através da acessibilidade cultural, ou faz uma consulta com um especialista, ou você vai ter que se formar, fazer formações que são ligadas a essas questões de cada deficiência. Mas, assim, o básico, na nossa visão, é dos pontos que eles têm que ter uma acessibilidade física. Só que nem todos os pontos vão conseguir isso. Isso para a gente já é notório, né, Bujão? Que nem todos os pontos conseguem uma acessibilidade física. O quilombo não consegue ainda, porque é lá em cima. Você vai quando vai no quilombo. Mas ele pode trabalhar outras questões, como ele possibilitar essa pessoa cadeirante chegar até lá em cima, porque ele fez um banheiro adaptável. Então, ele tem como possibilitar outras questões. Essa coisa do quilombo, ela é bem interessante pelo seguinte, porque se a gente pensar, vamos lá, tem um equipamento cultural, né, que é acessível na calçada, mas que não tem acessibilidade em todo o resto, entendeu, da cidade, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que esse movimento do Quilombo foi bem interessante, né? Porque mostra que dentro dele, ele começa a pensar dentro dele e que isso vai se espalhar. Uma outra posição, que é o que o Gingas se utiliza, é de criar parcerias, espalhar rede, criar rede, entendeu? Ações que a gente precisa que seja acessíveis, ações acessíveis, a gente procura parceiros acessíveis, como a Andef, que já tem acessibilidade muito boa, né? Pestalozzi. Mas o Gingas promove uma coisa que é diferente até. Eu acho que o Gingas ele promove a questão do capacitismo, entendeu? Não, Da com capacidade certeza. dos meninos. Você leva para outro local onde tem pessoas com deficiência intelectual e mostra para as mães. Isso foi a impressão que eu tive na Pestalozzi que vocês se apresentaram. As Aham, mães queriam aquilo para os filhos dela, aham. entendeu? As mães queriam que os filhos dela tivessem capoeira, É porque porque a viam. ideia, porque no Gingas a gente trabalha com alguns conceitos. Por isso que esse tempo faz a gente criar conceitos e acaba organizando eles. Que trabalha com vários conceitos. Dois deles é o afeto, mas não é esse afeto de amor e de eu amo, não é isso. É um afeto de entender que existe uma sincronicidade onde um afeta o outro, né? Ou seja, se eu
chegar perto de você, ou você vai se afastar de mim, ou você vai vir para cima de mim para me dar um abraço, por exemplo. Então, a gente Uhum. está o tempo inteiro afetando e precisa ser afetado, né? Isso acontece com qualquer pessoa, qualquer, né? Não estamos falando aqui de deficiência. E a outra coisa é substituir o entendimento de deficiência pelo entendimento de potência. Cada um tem uma potência, né? Eu consigo levantar um peso bem grande, né? Eu consigo tocar um atabaque, mas eu não consigo agachar, ficar agachado, como o Bruno, lá da PAI, que fica, que tem diversas questões de ordem físicas, inclusive, ele fica muito bem agachado. Então, quer dizer, eu vou explorar aquela potência dele. Se ele faz aquilo muito bem, eu não vou falar para ele, você não pode ficar agachado, cara, você tem que ficar em pé. Não é isso. Então, entender onde cada um é bom, onde cada um, em vez de ficar falando, olha, aqui, isso aqui você não pode. Ah, será que ele consegue fazer capoeira? Claro que todo mundo consegue fazer capoeira. Mesmo se ficar sentado, batendo palma ou batendo a mão no banco, entendeu? É uma questão realmente de querer se afetar, de querer afetar o outro e de entender que cada um tem a sua potência, seu tempo, seu momento. Tá? É isso. Mas falando aqui, porque a gente parou aqui nessas formulações, porque eu acho importante a gente entender que eu estou falando por mim, tá? Lá atrás, quando o mundo era uma bola de fogo, eu não entendia muito bem essas questões de as políticas públicas, né? Então, eu acho muito legal. Sempre que a gente se encontrar, eu falo muito isso com o Dave. Eu falo isso com essas pessoas que já estão há muito tempo nas redes fazendo política pública, fazendo cultura. E pessoas chegam na rede, né, com níveis diferentes. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, porque às vezes parece que é a mesma coisa chegar assim, ó, tá fazendo o seguinte, vai descer no negativo, subir de meia lua de compasso e dar um rabo de arraia e descer com o peão de cabeça. O único que vai conseguir entender aqui é o Zezéu, entendeu? É, é, Logo eu, Bujão. Pô, logo você, e vai fazer talvez, né? Não sei hoje em dia, né? Mas o que acontece? Então, acho que a gente tem que estar sempre voltando, porque a gente trabalha aqui com política, não partidária. Trabalha com política cidadã. Então, a gente tem que entender a base disso, tem que saber gingar direitinho, tem que saber se esquivar para depois começar a dar salto mortal. Então, eu queria passar aqui, mesmo que todos saibam que estão aqui na sala, mas isso vai estar gravado e muita gente pode se beneficiar desse entendimento do que é, como se formula uma política pública. Tá? Então vamos lá. É importante entender que a participação social neste processo é fundamental, desde a identificação do problema a ser resolvido ao controle social. Depois eu vou falar lá de controle social. Tá? Não devemos entender política pública como um conjunto de normas criadas pelo poder público para regular a sociedade, mas sim um diálogo entre sociedade e poder público, para identificar problemas e criar dispositivos com o intuito de resolvê-los. Tá? Não é, por mais que eles queiram fazer isso, tá? Não é simplesmente criar uma lei e empurrar a goela abaixo da gente. Tá? Também não devemos entender controle social, isso é importante, tá? Controle social como controle da sociedade pelos governos. Mas o contrário, é a sociedade que deveria controlar todo o processo de construção e efetivação das políticas públicas, que era uma coisa que a Renata estava falando agora. A gente tem que cobrar esse processo. Né? A gente tem que ter esse controle social. A gente tem que entrar lá nos portais de transparência. A gente tem que saber. Todo mundo aqui sabe mais ou menos que a gente vai lá e olha o portal de transparência da FAM, olha o portal de transparência da Secretaria, olha o portal de transparência da Educação. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que estar presente, né, nos conselhos, a gente tem que estar dialogando nos conselhos, né, para a gente ter esse controle social. O controle social é o controle da sociedade para os governos, não é o contrário. Tá?
Então vamos para frente aí. Aí tem esse gráfico aí que eu fiz, que dá para ter um entendimento, né, que é uma coisa cíclica, né, e o controle social tá nessa aí, porque começa com uma identificação do problema, né? Qual é o problema que eu tenho, né? Aí a gente vai lutar para colocar isso numa agenda pública, né? Aí é isso que a gente está fazendo. Por exemplo, os pontos de cultura. A gente está criando, quando a gente se junta para trabalhar, quando a gente se junta para dialogar, a gente cria fato político, né? A gente cria um movimento, um momento, né? E isso aí acaba fazendo uma pressão, no bom sentido da palavra, junto à gestão pública, que tem que incluir na agenda, né? Que aí vão ser discutidas as soluções, vai se tomar uma decisão por todos os processos que tem, passando pela Câmara, etc, etc. Vai ter o planejamento, vai ter a implementação, que é normalmente a gente tem uma doença em política pública que é bem aqui, que é localizada na implementação das políticas públicas, que é quando se fala, essa lei não pegou. Essa lei não pegou. Não tem essa lei não pegou. Se tem movimento social organizado, se tem gente cobrando, a lei tem que cumpra-se, tem que ser cumprida, né? E aí depois vai ser feita a avaliação quando ela for cumprida, né? Vai ter um monitoramento e vai ter a avaliação. E aí a gente volta a discutir sobre essa lei. Foi o que aconteceu com as ODS, né? Não sei se você está sabendo, Renata. Eu estou sabendo por alto que essas ODS estão conversando de novo sobre as ODS, porque não se vê muita acessibilidade ali, né? É uma agenda, a Agenda 2030, que A trata. 2030 ela tem sim, Bujão. Ela tem, tem. mas não em todo, mas ela não é um eixo atravessador, né? Não, Ela está em educação, ela está. Aí o que acontece? ela tá entre linhas, na verdade, né? É. Enquanto ela não é clara, mas ela tá entre linhas. Então, É ela está porque a entendida, Agenda mas 2030 é uma agenda internacional, né? é Mas internacional. mas vamos. Eu vejo a política pública nacional hoje como eu falo que é a Bíblia da pessoa com deficiência. Hoje em dia ela fica debaixo do braço e tá lá, é LBI, Vou passar por é ela, eu vou passar por LBI, ela. Eu vou passar por é ela. Mas estou LBI. falando assim, quando a gente fala em impacto socioambiental, que é o que a gente quer fazer, né, com outro nome, mas o que a gente quer fazer é impacto socioambiental. É oferecer cultura, é oferecer identidade, é oferecer economia solidária, não é isso? Isso aí cria um impacto socioambiental, né? E isso cria sustentabilidade, ou deveria incluir sustentabilidade. E quem versa sobre isso, né, teve um esforço mundial, acabaram se consolidando nas ODS. E ela não tinha nada específico. E o que é pior, em logística e infraestrutura. Como é que você não vai falar de acessibilidade em logística e infraestrutura? Bem, mas aí eu tô me adiantando muito aqui. Passa mais um, por favor, aí. Então, a dinâmica é essa aí, é a dinâmica da formulação das políticas públicas, identificação do problema, isso aí, né, a gente já falou, só para a gente ficar atento e entender que é responsabilidade nossa, e aí eu não querendo fazer aqui uma propaganda partidária, mas foi no governo Lula que a gente realmente no governo do PT que a gente realmente conseguiu formular políticas públicas de cultura, que o governo, ele inclusive incentivava os, os debates públicos nas teias nacionais, enfim, várias conferências, e isso acabou, né? Primeiro porque acabou também o Ministério da Cultura, né? Estão tentando acabar com a cultura, mas isso eles não conseguem. Mas essa dinâmica é importante a gente ter isso no sangue, sabe?
se tem algum problema, como é que eu posso resolver esse problema e começar a articular com quem tem o mesmo problema para a gente criar políticas públicas que possam realmente melhorar na nossa comunidade, enfim. Vamos lá, participação social. A gente está falando de política pública, né? Como eu sou um cara meio organizado, eu gosto de... Né? Então, participação social. Para que as políticas públicas sejam formuladas e implementadas a fim de beneficiar a sociedade, é preciso que haja participação ativa por parte dos cidadãos e cidadãs. Eu não vou ler mais, não, dessa aqui, porque está todo mundo, né, careca de saber disso, né? Mas é só mais uma chamada para gente, é mais um se liga aí na gente, porque não adianta só ficar reclamando, né? E agora a gente tem muito desafio nesse momento, né? Vamos mais para frente. Política pública e legislação. Sendo assim, as políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis, né? Isso tudo vai estar baseado principalmente na Constituição Federal, né? Então, por exemplo, se eu vou dar só um exemplo aqui, você não pode falar assim, não pode ter mais eleição, por exemplo, tá? Você não pode criar uma lei que não vai ter mais eleição. Você não pode falar, acabou o Congresso, né? Então, tudo isso tem que estar balizado pela Constituição Federal, principalmente. Essa coisa da política pública. Ai, meu Deus. Essa coisa da política pública que você fala é até interessante, que é nessa questão, por exemplo, os editais públicos ter essa possibilidade de exigência, né, da vaga para pessoa com deficiência, ou então ter critérios para pessoa, para projetos com deficiência, isso vem da política pública, né? Isso aí. Exatamente, porque os editais têm que estar baseados em legislações, políticas públicas, etc, né? Vamos lá, vamos passar. Então, eu estou colocando algumas legislações aqui que são importantes para o que a gente está falando, né? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, né? Todos os seres humanos têm o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, seria se beneficiar, né? Das artes e de participar do processo científico e dos seus benefícios. São coisas que não precisavam falar, né? Mas, mais do que nunca, essas coisas são importantes, né? Direitos humanos, né? Hoje em dia, realmente, uma questão que está sendo atacada também, né? Vamos lá. Todos os seres humanos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Aqui já começa a falar de autoria, né? A gente tem que parar de falar o meu papel é esse, ou o papel da pessoa, não. Nós somos autores das nossas vidas, né? Vamos mais para frente. Constituição, que a gente estava falando, né? Mais um pouquinho. Eu considero a Constituição o melhor, assim, a melhor lei, a de 88, a melhor lei para você adequar o seu projeto com critérios de acessibilidade. Porque quando você vai descendo para o edital, você se perde e acha que é só o intérprete de Libras, a audiodescrição. Mas se você pegar a Constituição de 88, que fala que todo mundo tem direito igual ao acesso à cultura, você pega isso e bota na sua cabeça e fala assim, bem, vou pensar no Zezéu, tá? O Zezéu fica ali ele dá aula no Procriança, sempre deu, não foi, Zezéu? Já tem bastante tempo ali, não tem? Vou fazer 6 anos lá, mas Então, minha base mesmo não cai mais ciência. Eu sei, isso eu sei. Mas ali no Procriança tem 6 anos. O Procriança é pertinho da Pada.
No caso da APADA, eu dei até um exemplo errado, porque no caso da APADA eu vou parar no intérprete de Libras. Ou seja, eu poderia um dia pensar em qualquer outro projeto em que, ao invés dele botar uma Libras no vídeo dele, ele poderia pensar numa ação com a APADA ali do lado, com uma intérprete de Libras que na própria APADA tem. Com certeza. Você está entendendo? Você pegar o seu próprio fazer e acessibilizar ele. Não Porque ele só. também tem direito. Hã? Porque Fala, todos têm o Bujão. direito, né? Porque Porque todos todos. têm direito. É A isso. Cris, lá na fotografia, ela vai ficar pensando: ah, mas eu tenho que pensar em acessibilidade, eu vou fazer então uma oficina que vai ter uma intérprete de Libra do meu lado. Mas não vai ninguém surdo. Para que você vai ter intérprete de Libra lá do seu lado, Cris? Pode ir, obviamente que pode ir, você pode botar como critério. Mas será que não seria muito mais de fruição você pensar no, e levar sua oficina a algum lugar ou propor ela especificamente para pessoas com deficiência intelectual, ou propor ela para lá na FAC, seja uma oficina de retrato tátil ou outra tecnologia que o deficiente visual possa usar, entendeu? Porque a gente acaba criando até estereotipo na questão da acessibilidade, que só pode É aquilo. isso. Não, pode qualquer coisa. Você É pode isso. pegar uma exposição de fotografia sua na sociedade e falar assim: não, eu vou criar um momento que vai ser só para autista curtir a exposição. E dentro daquela deficiência, você vai estudar o que, que você pode. Ah, aquele dia vai ser uma sessão só para pais virem com seus filhos autistas na exposição e eu vou botar um palhaço que vai ficar distante, vai falar baixinho, não vai encostar neles. Entendeu? Você pode propor ações que não seja a Libras e a audiodescrição. Nada contra, tudo a favor. Mas eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da lei da Constituição para adaptar o seu saber a uma questão da acessibilidade e propor no seu projeto quando você vai escrever para qualquer edital, seja ele do município, do estado, do governo federal. Você pensar em alternativas fora aquela mesma coisa para não ficar só pensar que é só Libras. Lógico, se você for botar um vídeo na internet, o ideal é que tenha a legenda, a hashtag para cego ver, a audiodescrição. Quanto mais recurso de acessibilidade você puder abordar em um vídeo, vai ser perfeito. Mas nem sempre o seu melhor fazer vai ser num vídeo para justificar um edital. Às vezes, muito mais interessante se levar lá para a turma do Bujão, lá na PAI. Seria essa. Por quê? Porque Eles são já pessoas, mandam bem na fotografia, hein? porque são pessoas que normalmente não vão ao teatro. É igual o deficiente visual. Pô, é difícil. O cadeirante, entendeu? Da Andef. Então, às vezes, a gente é melhor levar. Já pensou na Andef você oferecer, Cris, uma oficina de fotografia na Andef? Olha que barato. Entendeu? Existe essa possibilidade, só que a gente fica muito presa a esses recursos que estão sendo difundidos. Então é bom, interessante, porque eu acho que quando você lê a Constituição de 88, você, toda vez que você tiver um projeto, você lê o artigo da Constituição. Acho que é o 5, não é, Bujal? Eu não sei dizer aqui, eu não vou saber dizer, mas Eu assim, acho que é o 5. eu acho que o que tem que estar no sangue dos fazedores de cultura é que eu faço cultura para todos. Isso Sim, Essa aí. que é a com ideia. certeza, com certeza. Faço cultura para todos. Se chegar. Tem uma palestra minha no TED UF que eu falo uma experiência. Depois eu mando para vocês o link. Que eu falo de uma experiência minha, que eu estava na Solange Dré, com Solange Dré, foi quando eu comecei em 92, né? Apoio a pessoas com deficiência. E eu estava dando aula no espaço lá com a minha turminha, né? E não estava legal, eu não estava bem, não estava legal. O Pedro, que era um menino que sempre ficava com a gente lá, ele não foi nesse dia, enfim. E aí chegou uma professora e falou: Olha, João, será que a Luciana poderia fazer a,
a capoeira, poderia experimentar a capoeira. Eu falei, pô, claro que pode. O primeiro foi isso, claro que pode. Aí depois ela, não, peraí, vem cá, ela tem deficiência visual. Eu falei, não, não tem problema não. Aí eu voltei, quanto de deficiência visual? Ela falou, tudo. Ela é cega totalmente. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Eu falei, não, mas vamos fazer. E eu, assim, fazendo cada coisa que hoje em dia eu entendo, mas é um processo, né? Tipo, pegando, não, faz assim, faz assado, segurando a mão dela, manipulando, coisa que você não deve fazer, né? Num cego, enfim. E eu já estava muito cansado daquilo, estava exausto. E aí eu sentei com todo mundo, né? Começamos a bater papo, né? E aí eu falei, bom, é, vamos fazer uma coisa agora, que é a bananeira, né? Que todo mundo gostava de fazer bananeira, que era virar de costas para a parede e ir subindo com o pé, né? E aí foi todo mundo. Aí todo mundo sentou já para bater aquele papo para ir embora. Bom, todo mundo já fez? Aí, não, falta a Luciana. Eu, putz, cara, Freud, fiz questão de esquecer que ela estava ali. Aí peguei, falei, vai ter que ser assim, né? Aí eu falei, pô, Tainá, ajuda ela, porque a Tainá gostava de fazer e tal. Aí, quando a Tainá levantou para fazer, eu me lembrei que a Tainá não falava. Olha só que situação. Uma cega, né? Tinha que aprender o movimento que era plantar a bananeira, e quem ia ensinar era uma pessoa que não falava. Eu falei, bom, me arrebentei aqui, já era, estraguei tudo. E já estava me preparando para o desespero, né, para pedir desculpa. Aí a Tainá pegou ela pela mão, botou a mão dela na cintura dela, as costas da mão na cintura dela, e fez o movimento como se a menina fosse fazer igual, né? Só que a menina fez igual, cara, ela. Quer dizer, ela tinha um conhecimento muito maior que o meu, e ela não tinha o preconceito que eu estava tendo da capacidade né, da outra menina ali. Eu estava, assim, prejugando tanto uma que não falava como a outra que não enxergava, né? E, na verdade, quem era o cego ali era eu. Mas isso é um exemplo só da gente poder estar aberto para poder aprender com esse grupo, né, com essas pessoas aí, que a gente vai aprender, vai trazer muita reflexão para a gente, né? E é para todo mundo. Vai, vamos lá. Acho que a gente essa também é importante, Convenção Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, tá? Que vai falar exatamente sobre os direitos dessas pessoas. Eu não vou ler todos os artigos, todas as leis aqui, porque eu acho que o que vale aqui é o apontar as políticas públicas que já existem, né? Para dar vontade da gente efetivar elas no nosso cotidiano. Vai, mais uma, por favor. Tá aí, ó, a LBI? Não. Isso. Essa lei é importantíssima. Quer falar, Renata? Já que você começou a falar dela? A LPI de 2015, ela estipula em todos os setores, né, os direitos da pessoa com deficiência, assim, qualquer deficiência, né? E aí é o que eu estava falando, é uma Bíblia que eles podem carregar do lado debaixo do braço e dá direito a eles de cobrar efetivamente, judicialmente, É um instrumento que tá? faz cumprir. Faz cumprir. Por exemplo, a Casa Rui Barbosa, ela foi fechada durante muito tempo porque ela não tinha acessibilidade física, porque uma pessoa foi lá, tentou entrar, não conseguiu, era cadeirante, e aí ela foi, entrou com uma ação na justiça e fechou. Durante alguns anos ficou fechado. É a força Então, da lei. é o que eu tô falando, né? Bíblia debaixo do braço garante todos os direitos, né? É aquele livrinho do advogado que fica de braço a braço e ele, Tá? qualquer instrumento. Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora, por exemplo, a sociedade, ela tem acessibilidade física, né, Cris? Se eu não me engano, tem praticamente você anda ali em tudo. Mas, por exemplo, o balcão ele não é acessível. Olha que coisa boba, o balcão ele não é acessível. Se eu chegar ali de cadeira de roda, onde fica meu rosto? Bem baixo. Então são coisas bobas, mas que hoje em dia as pessoas podem acionar. A vaga de direito de pessoa com deficiência. Eu acho que eu comentei isso na última aula, que eu assisti um seminário há uns 2 meses atrás do CCBB sobre acessibilidade digital, que eles comentaram que 75 galerias de artes dos Estados Unidos foram Isso. multadas durante a pandemia porque não tinha acessibilidade digital. Hoje em dia se pode multar porque não tem acessibilidade digital em certos lugares. É só, tipo assim, as pessoas com deficiência que têm noção dos direitos dela através da LBI, hoje em dia fazem qualquer coisa para garantir o direito de acesso. E é o controle social que a gente estava falando lá no início. Exatamente. A gente tem isso e aqui em Niterói a gente está correndo para resolver algumas questões da acessibilidade física, porque já está tardia, sabe? Não sei se o Bujão também sentiu isso, eu quando fiz a pós, eu senti muita falta de Niterói estar presente nessa vanguarda também, porque para a gente é uma vanguarda, mas volto a dizer, eu acho que tem a Constituição de 1988, então não é nenhuma vanguarda, mas é um curso novo, é uma formação nova. O objetivo dessa formação, que tanto eu e o Bujão fizemos, foi justamente criar pessoas capacitadas, seja no poder público, nas OS, que possam estar atuando e levando essa pauta. E também falei na última aula, eu reafirmo a acessibilidade, o direito da pessoa com deficiência, o direito da pessoa idosa, é uma luta diária. Tá? Então, quando corta o recurso, o primeiro recurso cortado é o da acessibilidade. É isso. Então temos que lutar todos os dias. Eu estou lá todos os dias, igual uma formiguinha. Gente, a legenda dos vídeos, gente, a intérprete de Libras no evento com o secretário. Pelo menos, por exemplo, a live do prefeito, ela começou a ter o intérprete de Libras o dia que eu já estava falando várias vezes. Aí botaram, e aí virou uma coisa já usual das lives do prefeito. Mas é um Entendeu? processo, né? É um processo realmente. É um processo, exatamente. E aí por quê? As pessoas começam a acionar. Se você entrasse na live, você via que tinha gente acionando que queria um intérprete de Libras, que queria entender, que queria saber o que ele estava falando. É porque eu penso assim, assim, o espaço de fala, o lugar de fala, vamos dizer, o lugar de fala. é, Vamos dizer, violência contra a mulher. Eu não tenho lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala nisso. Tá? Mas eu preciso me colocar se eu estou vendo do meu lado aqui uma pessoa batendo numa mulher ou meu vizinho fazendo, entendeu? Eu preciso me colocar, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando também que pode não ser o nosso lugar de fala, né? E em algum momento, de repente, pode passar a ser o seu lugar de fala, né? Porque Deus me livre, você pode em algum momento sofrer um acidente, né? Todo mundo vai envelhecer, se não morrer, né? Então a gente precisa entender que o mundo precisa ser mais acessível e a nossa cidade que a gente ama, né? Ela precisa ser mais acessível, precisa responder isso e entender que mesmo que você ache que não é o seu lugar de fala, é só uma questão de tempo. Sim. É só uma questão de tempo, tá? Porque daqui a pouco você não consegue mais subir no ônibus, né? Daqui a pouco uma calçada quebrada, né? Pode matar você, pode quebrar um fêmur e ir para o hospital né? Enfim, vamos para frente, vamos mais para frente um pouquinho aí. Então, essas ODS aqui que eu estava falando
ali com a Renata, assim, eu sinto falta realmente de um eixo atravessador para todas elas, entendeu? A gente vai falar de acessibilidade, de sustentabilidade, né? A Agenda 2030 é um tipo de mapa orientador sobre políticas públicas que, se seguido, garantirá, eu acho muito forte essa palavra, garantirá ao Brasil um lugar no desenvolvimento sustentável. Foram 3 anos de intensos debates na ONU para finalmente aprovar a resolução tal, que estabelece a Agenda 2030 e impactou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, né? Assim, a gente no Brasil teve um retrocesso gigantesco, né? Porque parece que a gente está lutando, parece que existe uma política pública contra a sustentabilidade, né? Principalmente no meio ambiente, parece que esse ano é o ano do meio ambiente, né? Dos ecossistemas e tal. Vamos lá. Esta é uma agenda inspiradora, criada para orientar não apenas os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas também o setor privado sobre como melhor cuidar das pessoas no planeta. Aí é que eu falo, né? São todas as pessoas. É o planeta, é uma coisa planetária. Ela também define metas específicas para erradicar a pobreza extrema, a fome, enfrentar desigualdades e injustiças e, muito importante, como garantir o progresso sem deixar ninguém de fora, sem deixar ninguém para trás, né? Então, eu acho que ali, e agora estão identificando, e principalmente nas questões de logística, porque essas ODS elas se desdobram em subcategorias, subcategorias, e dessas subcategorias se desdobram em discussões, né? Teóricas e práticas. E se esbarrou em questões, por exemplo, de transporte de alimentos, por exemplo, né? Esse transporte de alimentos são em caminhões. Como é que a pessoa com deficiência vai trabalhar num caminhão? Enfim, e está tendo esse olhar agora para as ODS, para que a acessibilidade fique mais forte nesses. Deixa eu só dar uma olhada aqui para eu ter mais essa certeza aqui. Espera aí. Sobe a apresentação para ver os ODS, não tem? Você botou os ODS? Não Tem, sobe, botei. não, desculpa, é DS. Israel DS, desculpa. Calma aí, eu tô no lugar certo das OBS? Tá no meio. Tá no meio, mas dá para ver todas. Não falei Israel, não. Eu botei, É desculpa. Matheus? Era Mateus, né? Eu falei Israel, desculpa. Tudo bem. Porque o que Quer que eu fica, aumente? o mais forte das ODS em termos Eu de quero. acessibilidade é a educação inclusiva, entendeu? Essa é a que fala Melhorou? mais fortemente, que é uma educação de qualidade inclusiva. É, por exemplo, indústria e infraestrutura, né? Isso tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Tá sem som. Eu considero que todos os ODS dialogam, eles só não são claros. Então, essa é a discussão, entendeu? Tem que ser mais explícito isso. Eles dialogam. Mas Todos isso é uma eles coisa que dialogam. é uma coisa de reflexão mesmo, uma coisa para a gente ficar ligado, porque a gente trabalha com impacto, né? É o que a gente faz, gente. Tem que entender que o que a gente tenta fazer, eu pelo menos tento, é mudar o mundo, né? Então a gente precisa entender esses esforços aí, mesmo que a gente não concorde com todos, mas são esforços para mudar o mundo. Assim, a gente viu que o primeiro esforço, eu esqueci qual era o nome dessa agenda, que foi até 2015.
que não resolveram todos os problemas que foram colocados, né, numa agenda bem longa também. Só que a fome diminuiu 40%, né, no mundo. Saneamento básico também. É claro que não vai se resolver tudo, mas é pelo menos uma direção para a gente olhar e seguir. E aí sim colocar o peso da acessibilidade. Tem que ser para todos, né? Senão não vale a pena. Ninguém pode ficar para trás. Passa aí, por favor. Passa, Matheus. Então, essa coisa aí é que eu vou trazer uma problematização, eu posso estar errado, mas eu quero puxar para vocês, que é uma coisa que eu sinto, né? Dá uma diminuídazinha só. Tá Aí, bom. tá bom. Então, para a gente entender aqui, né, o processo que. Isso aqui não é uma. A gente tem exclusão, né, segregação, integração e inclusão. É importante entender que isso aqui não é uma linearidade histórica, não, tá? A gente tinha exclusão, depois veio a segregação, depois veio a integração, depois veio a inclusão. Não é. Isso acontece, tudo isso acontece ao mesmo tempo hoje. Exatamente. Poderia não haver inclusão, enfim, antigamente, não na nossa E elas se sociedade. misturam também, né? Elas se misturam. Então, aí eu quero trazer uma perspectiva pessoal, né, da minha experiência. Eu estou escrevendo até sobre isso. Que assim, exclusão tá aí, é simples, né? Só de ver a gente vai entender que vão excluir aqueles elementos que têm uma diferença dos que estão ali na norma, né? São os cinzas, né? Excluem o restante, né? Segregação, eles vão ter o lugar dele, né? Eles vão ter lá o lugar dele fora do sistema. Por exemplo, acho que será que o cara no castelo, na torre, seria uma segregação? Seria, né? Uma segregação, né? E também a exclusão, que também é exclusão, né? Integração seria, não, olha só, um colégio, Educação integra atual. na educação atual, por exemplo. Eu tenho a minha aula lá para as pessoas, para os autistas, entendeu? Eu tenho só aula para eles, né? Ou se o Dindal Down fosse capoeira só para pessoas com deficiência e não recebesse outras pessoas, fosse fechado, também seria no esquema de integração, né? Aí tem a questão da inclusão aqui, que aí eu acho que esse gráfico ele mostra muito o que a gente pensa, né? Esse gráfico de inclusão, e que eu discordo dele, porque não existem bolinhas cinzas, né? Cada bolinha é uma bolinha diferente. Porque se você falar que existe uma bolinha cinza e as outras são bolinhas diferentes, isso quer dizer que você tá criando uma norma que as outras bolinhas coloridas elas são elas são menores, são mais fracas, fazem menos. Então eu acho que a inclusão verdadeira deveria ser o quê? Todas as bolinhas, cada bolinha tem uma cor, um formato, tem uma forma de se expressar e de agir no mundo. E aí, que é o que eu trabalho, que é difícil entender, é muito difícil entender isso, que eu estou chamando, por enquanto, de dissoluções poéticas. Aí vem a minha loucura. O que é uma dissolução poética? Não é desconstrução de um conceito, porque a desconstrução, se você desconstrói um carro, você reconstrói ele depois, peça por peça. A gente tem que dissolver esse conceito, que é um conceito binário, de normal e patológico, normal e anormal, né? Tem que dissolver. E eu consigo, de alguma forma, começar a dissolver quando eu faço uma inversão. Não é uma inversão de sentido, não é o cara, agora eu tô cego, que eu acho legal também, um jantar às cegas, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é inverter o sujeito suposto saber. Quem sabe aqui, no caso, quem vai ensinar é a pessoa com deficiência. E aí, não só
quem vai estar participando, quem vai estar sendo afetado por aquilo ali, vai entender que ele consegue fazer certas coisas que ele mesmo não faz, né? Como ele ainda por cima ensina da forma dele, do jeito dele, dentro do tempo dele. Então, essa dissolução poética é isso, eu acho que essa é a grande revolução nossa. Que a gente podia pensar, é uma utopia talvez, que é entender que cada ser humano, não, nenhum ser humano é normal, todo ser humano é diferente. E cada um traz a sua linguagem, cada um traz a sua coisa, traz o seu sentimento, a sua forma de pensar, a sua forma de gesticular, né? A gente não quer mais uniformização, mesmo porque a gente, a gente já passou por isso, pela eugenia, a gente já Mas passou é o que essa fala sua bate no que eu falei inicialmente da coisa do projeto, né? Eu acho que cada projeto, cada fazer cultural, ele tem um perfil. E você pode acessibilizar aquele projeto de acordo com o seu perfil. Ele não tem uma forma correta, entendeu? Ele não tem aquele modelo correto da audiodescrição em Libras. Eu volto a dizer, não é a audiodescrição em Libras que vai se tornar o seu projeto realmente acessível. Uhum. O que Não, vai tornar perfeito. ele acessível é você trazer o público com deficiência para o seu projeto, de alguma forma, seja indo até ele, seja levando ele até você, porque a gente tem que lembrar que as pessoas com deficiência, na sua grande maioria, estão em situações de vulnerabilidade. Com certeza. Então, você tem que pensar de que forma você vai acessibilizar. Não adianta você oferecer um produto acessível e não conseguir alcançar o seu público. E sim, e assim, mais que isso, é entender que esse jogo é um jogo muito sutil. Por quê? Porque, por um lado, eu falei isso na nossa outra aula, lá no nosso outro encontro, que, por um lado, a gente necessita, a gente está falando de política pública, do enquadramento do indivíduo como uma pessoa com deficiência. Precisa desse enquadramento, né? Mas, por outro lado, a gente tem que, depois que ele chega, tem que entender ele não mais uma pessoa com deficiência, ele Não. com características, né? Ele é seu público, com ou sem deficiência. Ele é seu público. Isso aí, eu tava, já tem um tempão, aí, não sei, a pessoa falou assim, não, todo mundo tem seus defeitos e as suas qualidades, né? Aí eu falei assim, não, não tem defeito nem qualidade, tem características, né? Em alguns momentos, essa característica pode ser boa, pode ser uma agressividade, é ruim ou é boa? Pode ser boa, pode ser, é o que o momento determina, né, Zizeu? É capoeira, entendeu? Então a gente precisa, Perfeito, perfeito. ao mesmo tempo, a gente precisa enquadrar essas pessoas por conta das políticas públicas. Por outro lado, assim que ela chega, a gente tem que entendê-la uma pessoa, né? Aí, se ela não escuta, você vai ter que fazer uma coisa, que você vai aprender, ou que você já vai ter pronta, né? É isso, e inverter essa lógica. Porque, assim, o que eu aprendo com essa galera... Você conhece o Bruno, né? O Bruno, né? Uhum. Pô, o que o cara me ensina hoje mesmo, ele me ensinou um monte, pô. Hoje mesmo ele me ensinou um monte. Aí eu falei brincando assim com ele, pô, a Carol é muito chata, porque eles adoram a Carol, né? Falei, pô, a Carol é chata pra caramba, né, cara? Aí ele virou pra mim e falou, mas, Bujão, você tem que ter paciência com as mulheres. Tá certo. Mas é isso. Bom, aí o que acontece é o seguinte, a comunicação aqui dos gêmeos, a pessoa ficou responsável. Passa mais uma aí, por favor. Eu queria colocar. Eu queria colocar esse vídeo aqui, mas eu não queria colocar ele todo. Aí eu falei vou dar o nome aos bois, para o Heitor, aí ele colocar só o depoimento das pessoas com deficiência. Então dá uma passadinha aí para não ficar uma. Eu queria que você achasse o depoimento, mas vocês estão conseguindo ouvir aí? Isso são pais, né, dando depoimento, tal. Eu queria que vocês ouvissem eles. Tá sem áudio. Acho que está sem áudio aí. Vocês estavam conseguindo ouvir?
Ó, eu vou deixar meu microfone aberto, porque eu acho que assim o áudio sai. Vê se sai. Parabéns com essa equipe que vocês têm. Passa um pouquinho mais para frente. Aonde, mestre? Não, mais para trás agora. Quando eles começam a falar. Não muito. Não, deixa aí então, deixa aí. Deixa rolar. O pessoal também que ajudou, fantástico, jogou muito bem. A gente está aqui feliz. Parabéns de novo pelo trabalho. Estão de parabéns com essa equipe que vocês têm, com o trabalho que vocês estão fazendo. É uma coisa maravilhosa. Eu acho que só está fazendo bem para essas crianças. Porque é isso que eles precisam de carinho. Cala a boca, menino. É nossa vida, dentro do coração, é a nossa vida, nossa amizade. É uma arte para mim. Eu adoro capoeira. Dona de ter, ajuda no bocado, ministrando, fazer. Capoeira também é uma coisa que distrai. A gente tem a habilidade de ser alguém da vida, mostrar que a gente é capaz de alguma coisa para sobreviver. Capoeira Bom, galera, é uma obra de arte. A gente está fazendo nosso trabalho direitinho. Capoeira é diversão, capoeira é alegria. Eu quero que vocês gostem do nosso trabalho. Ótimo dia para todos. Então, valeu. Galera, é isso aí. Aí é o vídeo que corre. Mas, então, eles que têm que falar deles, né? São eles que falam deles. E assim, é muito divertido. Assim que essa pandemia acabar aí, né? Ou melhorar bastante, estão todos convidados lá para vadiar um pouco com a gente, tá? Agradecer mais uma vez aí a Rede dos Pontos de Cultura, ao Pontão de Cultura, né, do Campus Avançado, Bem TV, e o pessoal que vai assistir também, a gente vai estar aberto. Esse aqui, ó, qualquer dúvida que a gente puder, que vocês tiverem, pode fazer um agendamento através desse e-mail aqui, tá? Que a gente vai conversar, vai tentar, foi o que a Renata falou, que a gente vai tentar entender como é que a gente pode potencializar cada vez mais cada projeto de vocês, que é maravilhoso, né? Todo mundo aqui, não só dos pontos de cultura hoje, mas das ações também, nos territórios. Como é que a gente pode trazer cada vez mais acessibilidade aí para eles e para a nossa cidade, né? Mestre, eu tava dando uma olhada aqui, né? Tava ouvindo o som, né? E vendo aí, cara, que aula da Renata, porque eu já tava inteirado em algumas mudanças que em Niterói estavam acontecendo em relação, né, à acessibilidade, mas eu não sabia, né, que a gente tava interagindo já com essa dessa Smart City, né? Dessa cidade inteligente. Isso me deixou muito feliz, porque eu vivo vendo alguns documentários ou informações, né, de outros lugares e que realmente, por eu ter uma proximidade com pessoas deficientes, eu fico realmente alegre. E, por exemplo, somente existe uma praia onde eu me sinto confortável de deixar minha tia aí, que é, graças a Deus, agora Itaipu, porque realmente foi feito um trabalho genuíno e verdadeiro ali de acessibilidade para ela. Então, ela, quando eu falei assim, não, tia, a gente vai, minha tia tava, e aí é um relato pessoal, ela sofreu um acidente e ela não consegue mais andar, ela é cadeirante. E ela estava 7 anos sem pisar e ver o mar. Somente no final do ano passado, que ela no final do ano retrasado, que ela conseguiu na praia e ela já tá doida para voltar. Nessa pandemia, ela queria muito ir, e ela falou assim: não, preciso ir. E só assim que a gente conseguiu, porque realmente a gente tentava, em outros momentos, levar lá para baixo, para a praia, era muito torturante. Era torturante para mim como sobrinho e era torturante para ela. E eu realmente vi que a cidade realmente pensou, realmente E não é só planejou físico, fazer né? algo interessante. Não é só um sofrimento físico, é o sofrimento da dignidade da pessoa também, né? Exatamente. Matheus pode levar ela no Parque da Cidade.
Ó, o Parque da Cidade Vou agora já tem levar. um local para encaixar o cadeirante e conseguir ter a vista. Dentro do Parque da Cidade tem uma trilha agora que eles estão fazendo também com pessoas de cadeira de roda, né? Pessoas que não têm Que legal. mobilidade, né? Estão fazendo uma trilha dentro do parque. Bem interessante também o projeto. Ah, Que vou legal fazer. isso, hein? Vou ver se eu É, a consigo nova, marcar. a nova Secretaria de Acessibilidade Cultural, de Acessibilidade, né, do município, ela também vai implantar agora o novo projeto deles, são os brinquedos acessíveis nos parques da cidade, nas Pô, praças que públicas. bacana. Que bacana, cara. Gosto muito. Ó, quero agradecer a vocês que estavam aqui com a gente, principalmente a Renata e ao mestre Bujão. Cara, que aula e é sempre um prazer. Lembrando que esse encontro de hoje, né, foi uma parceria, né, junto com os Pontão de Comunicação e o Pontão de Gestão, Gente, tanto o dá Campus tempo de dar uma Avançado. palavra ainda? Claro, meu Claro, chefe. claro. Aqui está sempre de portas abertas. Tá, é o Sidney, do Garra de Ouro. Eu gostaria de pontuar duas coisas. Uma, parabenizar, né, por essa aula, né, a Renata, o mestre Bujão, né, parabenizar por essa aula. Eu gostaria de pontuar duas coisas que foi falado lá no começo sobre acessibilidade, pessoas de deficiência intelectual, né? Porque algum tempo atrás, aí já antes do Garra de Ouro, tanto uma escola de samba chamada Sossego, do Largo da Batalha, e Santo Inácio, o que que acontece? Eu conheci duas mães que elas levavam os filhos para o samba. E alguém permitiu que eles tivessem acesso lá à bateria, ao chocalho, ao repinique. E isso ficou de referência para eles, porque os dois se inteiraram nessas peças, e até hoje esses garotos já estão aí com mais de 50 anos, tá? Estou todos os dois com deficiência intelectual, não sei pontuar o grau de deficiência deles, mas eu tenho certeza que eles têm deficiência intelectual. E o que acontece? Aquilo ali passou a ser um motivo da vida deles, né? Participar de uma bateria de escola de samba. Tá? E Que outra legal. coisa também, eu não sei dizer qual o grau de deficiência intelectual do intérprete do Garra de Ouro, tá? Mas esse garoto, há 10 anos atrás, chegou lá, todo mundo dizendo que ele era maluquinho, que não sabia fazer nada, e a gente colocou ele para participar do carro de som, e esse garoto já tem 10 anos que ele está com a gente. E só que só um profissional é que pode dizer qual é a deficiência dele intelectual. A gente só descobriu isso depois de muito tempo, no dia a dia convivendo, porque quem vê ele pensa que é uma pessoa normal, e na realidade ele não é. E já está 10 anos com a gente no carro de som do Garra de Ouro. É Esse que isso. eu queria pontuar para vocês. É isso aí, não precisa enquadrar, né? Legal, Parabéns aí, Sidney. Sidney, parabéns. Parabéns. É isso que eu tinha para dizer, tá, gente? Obrigado aí. Valeu, Sidney, obrigado. Tá sem som, tá sem som. Matheus, você está sem som. Falei aqui, mutado. Falei que eu já fui nessas duas escolas de samba, tanto na Lugar de Ouro quanto no Sossego. Minha mãe era passista daí do Largo da Batalha. Então eu rodava isso aí tudo quando eu era pequeno. Me amarrava. Bacana. Quero Ó, gente, agradecer, então, quero agradecer. deixa eu só dar um toque aqui, agradecer aí que a gente é a última, né, nossa aqui dessa É o série. último, né? Então, agradecer aí ao Matheus aí, Matheus, você mandou muito bem também aí na articulação da tecnologia e nas suas falas também, muito bacana, quero te conhecer pessoalmente Vai ser um prazer, e mestre. parabéns aí pela sua forma de se comunicar, de falar, de articular aí o grupo. Vai ser muito bom de conhecer, mestre. Eu já vi que pô, tu gosta de capoeira, o tempão também que eu não jogo. A, a Renata a gente já se conhece de vista, tanto da BTV quanto em outros espaços. Então vai ser um prazer também reencontrá-la e abraçá-la. Então eu quero muito estar com vocês em outros espaços.
não só no digital, mas sim no presencial, para a gente poder. E, mestre, eu gosto de abraçar, tá? Você estava falando que tem que manter um certo distanciamento. Então, quando você e eu estivermos vacinados, tenha certeza que eu vou te abraçar. Eu gosto Então, vamos de esperar um abraçar. pouquinho. Eu também gosto de abraçar. Aí, o que vocês acham de todo mundo aparecer agora para a gente tirar uma foto? Renata já está Vamos até fazer um print. tirando, que eu sei. Quem puder aparecer aí, a gente. Ó, a gente tem aqui o Israel junto com a gente, tem o mestre Zezé, tem o Santos e tem a Cristina. Bom, então ninguém pode aparecer, né? Então vamos embora. Vamos fazer o nosso aqui. Isso aí. Aí, foi. Estamos aqui, Valeu. gente. Opa, Zezé Aí, o apareceu Zezé também. apareceu. Como é que ele apareceu? Fazer outro, Aê, fazer outro, fazer outro. Aê! agora sim. Gente, Agora boa sim. noite. Obrigada aí. Foi Cheguei na ótimo. foto, hein? Israel E o apareceu. outro apareceu aqui, calma aí. Já apareceu, a gente vai fazer outro. Aqui. Obrigado, Israel, obrigado. Valeu, Valeu, gente. gente. Show, galera. Beijos. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Obrigado, noite, Renata. boa noite. Boa Boa noite. noite, Cristiane. Tchau, tchau.